Olá, eu sou o professor Alex e na aula de hoje nós vamos resolver mais um exercício do MRUV. Bom, antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de pedir para que, se você está acompanhando as minhas aulas aqui desse curso de cinemática e não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui embaixo para dar uma força para o canal. E se você está gostando dos vídeos, clica também em gostei. Em todos os vídeos que você assistir, clique em gostei também para eu saber que eu estou agradando vocês. E caso você não esteja gostando, caso tenha alguma reclamação, clica também em não gostei se você não está gostando e deixa aqui nos comentários alguma sugestão, o que você acha que eu poderia mudar nas minhas aulas, porque esse conteúdo é para vocês. Então, se tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está agradando vocês, eu vou tentar mudar isso. Tranquilo? Então, vamos resolver mais um exercício. E eu deixei para resolver esse exercício, porque na última aula também a gente resolveu um outro exercício do MRUV. Eu não resolvi os dois na mesma aula, porque senão ia ficar muito longo, porque eu gosto de resolver bem detalhado e às vezes acaba ficando muito longo por causa disso. Então, se eu resolver dois exercícios, fica bem comprido. Então, eu preferi deixar os dois exercícios separados. E como eu sempre falo, tenta resolver primeiro, pausa o vídeo e depois que você resolver, você vem aqui e assiste a resolução para tentar comparar com o que você fez. Tranquilo? Então, vamos lá. Um corpo desloca-se sobre uma trajetória retilínea, obedecendo a função horária S, que é igual a 65 mais 2t menos 3t ao quadrado, no SI. Pede-se, letra A, a posição e a velocidade iniciais e a aceleração do corpo. Letra B, a função horária da velocidade. E letra C, o instante em que o móvel passa pela origem das posições. Bom, então na letra A, para a gente achar a posição e a velocidade iniciais e a aceleração, a gente vai ter que pegar a nossa função horária da posição do MRUV, que é S, que é igual a S0 mais V0t mais meio DAT ao quadrado, tá bom? E comparar essa função com a função que o exercício deu. Comparando, a gente consegue descobrir cada um desses termos aqui que o exercício pediu, tá bom? Isso daqui é o que a gente já fez em exercícios anteriores, tá? É clássico isso daí, é comum exercícios de cinemática cobrarem esse tipo de coisa, que você tem que comparar a equação. Não só de cinemática, né? Mas aqui é bastante comum. Na letra B, ele pede a função horária da velocidade. Qual que é a função horária da velocidade? V, que é igual a V0 mais AT. A velocidade inicial, a letra A já pediu para a gente descobrir. E a aceleração também ela já pediu. Então, você, resolvendo a letra A, você consegue montar a tua função horária da velocidade na letra B, tá bom? E na letra C, o instante em que o móvel passa pela origem das posições. Origem das posições é S igual a zero. Então, a gente vai fazer S igual a zero nessa equação aqui e resolver para o T, tá bom? Achar o tempo na equação, tranquilo? Então, vamos lá. Letra A, a posição e a velocidade iniciais e aceleração do corpo. Bom, a nossa função horária da posição era S, que é igual a 65, deixa eu voltar aqui que eu não lembro, mais 2t menos 3t ao quadrado. Então, mais 2t menos 3t ao quadrado. Então, a gente vai escrever embaixo dela S, que é igual a S0 mais V0t mais meio DAT ao quadrado. E agora basta a gente comparar cada termo. Então, o S0 é 65. 65 o quê? Metros, porque é posição, e o exercício já disse que está no SI, né? Então não pode ser quilômetros, é metros. Aqui, comparando esse segundo termo, a gente vê que o V0 tem que ser 2 metros por segundo, tá bom? A aceleração pode ser um pouquinho mais trabalhoso para alguns. Aqui você tem que pensar o seguinte, olha, você tem o termo que acompanha o t ao quadrado, que é menos 3. E aqui o termo que acompanha o t ao quadrado é meio dA, ou a sobre 2. Qual que tem que ser o valor da aceleração para que tudo isso daqui dê menos 3? A aceleração tem que ser igual a menos 6. Porque menos 6 dividido por 2
dá menos 3. Mas, se você tiver com dificuldade para enxergar isso, eu já vou mostrar para vocês um jeito que talvez possa ajudar vocês, tá bom? Então, só escrevendo esses dois casos aqui embaixo, então, S0 é igual a 65 metros, V0 é igual a 2 metros por segundo. E a aceleração, a gente pode fazer, isso na verdade a gente pode fazer, isso que eu vou fazer aqui, dá para fazer com os outros dois casos, a gente pode fazer no caso se a função horária fosse da velocidade, ou lá no MRU com a fórmula do sorvete, a gente poderia fazer a mesma coisa, mas lá nesses outros casos é mais direto para você enxergar a relação. Então aqui é o único caso que talvez não fique tão claro para alguns. Então o que você pode fazer aqui? Você pode igualar esse termo de cima com o termo de baixo, porque é isso que a gente faz em cada um desses termos, né? Então aqui você tem que menos 3t ao quadrado é igual a meio de at ao quadrado, tá? Se você dividir os dois lados por t ao quadrado, você vai cortar esse t quadrado com esse t ao quadrado e vai sobrar menos 3, que é igual a meio de a. Ou você pode escrever como a sobre 2, se você preferir, se ficar mais fácil para você enxergar. Agora, como você quer o a, você pega esse 2 e passa multiplicando. Então você vai ficar com a, que é igual a menos 6, né? 2 vezes menos 3 dá menos 6 metros por segundo ao quadrado. Então, esses são os valores que o exercício pede pra gente, tá bom? Da posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Então, vamos guardar esse valor aqui da velocidade inicial e aceleração, que é 2 e menos 6, porque no próximo exercício ele pede a função horária da velocidade. E a função horária da velocidade é v, que é igual a v0 mais at, certo? Mais o v0, nesse exercício que a gente acabou de resolver na letra A, a gente viu que é 2 metros por segundo, e a aceleração menos 6 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a minha função horária da velocidade é v, que é igual a 2, mais a aceleração. Só que a aceleração é negativa, então menos com mais vai ficar menos. Menos 6t, tá bom? Então essa é a nossa função horária da velocidade, tá bom? Se você não consegue fazer essas regrinhas de sinal já de cabeça, faz bem passo a passo. Faz ali v, que é igual a 2, mais a aceleração é menos 6, então você faz menos 6 aqui, vezes o t, daí você faz a regrinha de sinal, tá? Porque tem pessoas que não conseguem enxergar direto aqui isso que eu fiz. Então, se ficar melhor para você, faz desse jeito, não tem problema nenhum. E na letra C, então, o instante em que o móvel passa pela origem das posições. Então, eu quero saber o instante em que S é igual a zero. Então, a gente tinha que S, que era igual a 65, mais 2t menos 3t ao quadrado. S igual a zero, então eu vou fazer 0 aqui, igual a 65 mais 2t menos 3t ao quadrado. Aqui, gente, vocês têm que resolver por Bhaskara, tá bom? Aqui não tem muito como fugir da fórmula de Bhaskara. Como a nossa variável é o t, eu vou escrever a fórmula de Bhaskara aqui com o t e não com o x, que é o que vocês estão acostumados lá em matemática, né? Lá em matemática você vê que uma equação de segundo grau é ax² mais bx mais c. Aqui, como a gente está falando do t, o t é a nossa variável, então você tem que at² mais bt mais c igual a zero. Essa é uma equação de segundo grau, aqui com o t como variável. E na hora que você resolve Bhaskara, você vai ter que t é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Nesse caso aqui, o que é o nosso a? Nosso a é o termo que acompanha o t quadrado. O termo que acompanha o t quadrado é o menos 3. Então, a é igual a menos 3. O b é o termo que acompanha o t.
Então é 2. E o C é o termo que não tem o T junto, que é o 65. Tá? Então, substituindo aqui, eu vou deixar para vocês resolverem essa parte em casa, vocês vão obter dois valores para o tempo. Vocês vão ter um T' e um T duas linhas, tá? O valor do T' vai ser 5 segundos. E o valor do T duas linhas é menos 13 sobre 3 segundos, tá bom? Então, aqui, o que você tem que fazer aqui? Como você tem um tempo positivo e um negativo, aqui na física, nessa parte a gente está estudando, o tempo negativo não faz sentido nenhum, tá bom? Então você ignora o tempo negativo e só sobra um tempo, que é o tempo de 5 segundos. Então tua resposta é t que é igual a 5 segundos, que é o tempo, que é o instante em que ele passa pela origem das posições. Então se você tiver o teu eixo das posições aqui é o teu S igual a 0, então esses 5 segundos é o momento em que ele passou pelo zero, tá bom? Então ele tava, como ele começou lá em 65, né, que era a posição inicial, então ele começou aqui, né, em 65. Então ele estava vindo para cá, tá? Ele veio para cá e passou pelo zero. Mas às vezes você pode estar se perguntando, mas e se os dois tempos derem positivo? Porque é possível isso, pode ser que dependendo da função que você tiver aqui, você resolve, você tem dois tempos positivos. Aí você pensa, qual dos dois que eu vou ignorar? Como é que eu vou saber qual dos dois que é o correto? Na verdade, você não vai ignorar nenhum. Os dois são corretos. E o que significa isso fisicamente? Se você tivesse dois tempos corretos aqui. Significa que, por exemplo, vamos supor que você começou em menos 10 aqui. Você começou em menos 10, veio para cá, passou pelo tempo zero, vamos supor que você passou pelo tempo zero em 2 segundos. Aí você continuou até os 65 e nisso você foi freando. Desde aqui de trás você estava freando, então você passou pelo zero, freou e engatou a ré e voltou. Né? Então você estava desacelerando e continuou voltando, até que no momento você passou de volta pelo zero, mas vamos supor que depois de 15 segundos, tá? Você passou de volta pelo zero. Então, se você fizesse uma função aqui das posições para isso e fizesse esse cálculo que a gente fez aqui, você iria chegar em t' igual a 2 e t duas linhas é igual a 15, tá? Então, esse caso é perfeitamente possível, tá? Significa que você passou duas vezes. Então, neste caso aqui, tua resposta seria que os instantes em que o móvel passa pela origem das posições são 2 segundos e 15 segundos, tá? Mas isso só se você tiver os dois positivos. Se você tiver um positivo e um negativo, você vai ter que ignorar o negativo e considerar só o positivo. Tranquilo, gente? Então, até a próxima aula.